Paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade, né? Mais uma vez de poder estar trazendo aqui a palavra do Senhor aos irmãos. Hoje é um culto de estudo da palavra, né? É intitulado culto de estudo da palavra, onde a gente estuda para aprendermos juntos, né? O que o Senhor tem para nos trazer, nos ensinar, porque a Escritura mesmo diz, né? Que ela é divinamente inspirada e boa para corrigir, né? Boa para redarguir, boa para ensinar, né? Instruir em justiça. E então eu quero trazer um estudo aqui que o Senhor colocou no meu coração, até de uma passagem conhecida por todos na igreja, fora da igreja, uma passagem muito simples, porém que nada na Bíblia nós sabemos que é em vão, né? Tudo que está escrito ali tem o seu propósito. E nós vamos estudar. Lógico que antes de nós começarmos a leitura, eu quero fazer mais uma oração com os irmãos, para que ele possa nos direcionar, ele possa me direcionar e que seja o seu Espírito falando conosco nesta noite, que não venha nada de mim. Amém? Com os irmãos, então, orem intercedendo por mim também. Senhor, nós te agradecemos. E eu, em particular, ó Pai, te peço que neste momento não seja eu que se desfaça de mim, mas que seja o teu Santo Espírito através da minha vida, Senhor, me usando como canal de bênção para a tua igreja que aqui está reunida, Senhor. Mesmo que por meio virtual, mas todos estamos conectados em um só Espírito, em um só louvor, em uma só adoração, para aprendermos da tua palavra e sermos direcionados por ela, para sermos capacitados e instruídos para fazer a tua vontade, Senhor. Por isso, usa-me como instrumento teu, Senhor, e tudo que for falado nesta noite possa se encontrar como uma semente, Pai, que encontra terreno fértil, onde ali os seus filhos, Senhor, possam aprender e possam remoer, e que essa semente, Pai, cresça no coração dos teus filhos e ela seja uma árvore frondosa e que dê frutos, e que ajude, ó Pai, na maturidade e no crescimento e na capacidade dos seus filhos de pregar o teu evangelho, de serem, ó Pai, bons testemunhos e fazerem a obra a qual o Senhor nos comissionou, porque todos nós temos o teu chamado para falar das boas novas da salvação. E que esses cultos de estudo, ó Pai, onde aprendemos juntos, ó Pai, a tua vontade, seja sempre proveitosa, que o teu Santo Espírito sempre ache lugar em nossas vidas e em nosso coração, para falar, nos direcionar e nos corrigir. Por isso eu te peço, usa-me de acordo com a tua vontade, ó Pai, com total liberdade para falar à tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, eu quero começar citando, na verdade, porque a Bíblia ela nos ensina e ela nos mostra muitas estratégias, né? Porque nós sabemos que nós temos o inimigo das nossas almas, né? Que é o diabo, que é Satanás, né? Aquele que tenta contra as nossas vidas dia e noite, é como um leão, né? Que anda ao nosso derredor, esperando a oportunidade para nos tragar. Porém, a Bíblia ela fala muito e ela nos dá estratégias para conhecermos, né, como entrar nessa batalha, quem é que batalha por nós e qual é a nossa posição nesta batalha, né? E existe um livro, ele não é um livro cristão, mas ele é um clássico literário que é chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Eu não sei se os irmãos já leram, ele é muito conhecido, extremamente conhecido. Eu li esse livro, ele é muito bom e muitas vezes ele acaba sendo citado até em filmes, aí algumas frases desse livro, quando se trata de estratégia. E tem uma frase, tem um texto nesse livro que ele diz assim, eu até peguei aqui para que os irmãos possam entender, que ele diz assim, ele era um estrategista, né, de guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se conhece a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas.
Isso é muito interessante porque o Senhor nos ensina estratégias, né? Quando ele fala aqui, eu trazendo agora para o lado espiritual, se você conhece a si mesmo e o seu inimigo, a si mesmo é a sua capacidade espiritual de estar conectada com Deus, sabendo quem é aquele que comanda as batalhas, né? Não sendo pela força do teu braço, mas no sentido espiritual. Né? Se você conhece a si mesmo como um caráter, tendo um caráter cristão, sendo uma pessoa que anda de acordo com os mandamentos do Senhor, sabendo da força e do poder daquele a quem você serve, e você conhece como o seu inimigo trabalha, você não precisa temer 100 batalhas, porque você será vitorioso, sairá vitorioso. Então é necessário que a gente não só conheça nós mesmos, como a Bíblia também mostra como o inimigo trabalha, né? E é lógico que, quando a gente vai falar de inimigo, a gente cita muitos exemplos, mas eu quero focar com os irmãos na tentação de Jesus. É aonde eu vou usar para que a gente possa falar sobre as artimanhas do inimigo, né? Como ele tentou a Jesus e como ele nos tenta até o dia de hoje. Apesar dela rapidamente passar nos 3 evangelhos, que são evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos e Lucas, eu quero que os irmãos abram comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Que aí os irmãos vão poder ler, eu vou ler ele todo, e depois a gente vai dissecando ele por pedaços, para a gente ir falando parte por parte. Amém? Então nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Você vai encontrar a mesma narração, com pouquíssima diferença, no livro de Lucas, capítulo 4, também, de 1 ao 13, e apenas uma referência a Jesus indo ao deserto, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. A tentação, ela existe desde o Éden, né? Porque quando o Senhor ali, então, coloca Adão e Eva, ele dá a eles uma ordem, né? De não comerem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ao se aproximar, então, o inimigo ele usa de artimanha, ele fala, ele conversa com Eva, né, e faz com que Eva seja tentada a comer da árvore. Ele não empurrou a fruta na mão de Eva e muito menos colocou na boca de Eva. Ele fez uma jogada psicológica, né, contando mentiras e toda uma estratégia para fazer com que ela própria caísse em pecado, com que ela própria desobedecesse a Deus.
Então a gente tem que entender que a estratégia do diabo, a estratégia do inimigo contra as nossas vidas, na verdade ele não mudou. Ela continua a mesma, porque toda vez que nós pecamos, nós é que escolhemos pecar. Nós nos deixamos ser enganados pelo inimigo que novamente se aproxima de nós, fala coisas para que a gente seja tentado a pecar. Entendendo que a tentação em si, ela não é pecado. Porque Jesus, a própria Bíblia diz que não pecou, né? Mas Jesus foi tentado. O que acontece é que Jesus, ele não sucumbiu à tentação. Não é isso? Então, ser tentado não é pecado. O problema é que se você for tentado e sucumbir e ceder a essa tentação, então ela gera o pecado. Muitas pessoas já ouviram, eu costumo dizer que a tentação é como um pássaro que voa sobre a sua cabeça. Você não tem como impedir que ele faça isso, de voar sobre a sua cabeça. Mas você tem todo o controle para não permitir que ele pouse na sua cabeça e faça um ninho. Então, como é um estudo, a gente vai ler um pouco mais de Bíblia. Para entendermos a tentação, eu quero que você abra comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Porque todos somos tentados, né? Só não podemos cair na besteira de Adão, de quando errar, colocar a culpa nos outros. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, está escrito assim: E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos conduzem e nos arrastam. Essa é a tradução, nova tradução transformadora. Esses desejos, olha só então, aí quando esses desejos você troca por tentação. Essa tentação ou esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então, nós sempre somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Em algumas traduções está escrito desta forma. Toda tentação que o inimigo usa contra você, ele usa contra a própria vontade da sua carne. Uma vez que a sua carne está fortalecida e o espírito está fraco, a possibilidade de você sucumbir, a possibilidade de você ceder a este pecado é muito maior do que aqueles que estão com o espírito fortalecido. Porque a tentação ela não vem de Deus. A tentação para o mal, Deus não tenta ninguém para o mal. E também ele não pode ser tentado. Então, sempre que você for tentado, entenda que o inimigo está procurando em você as suas fraquezas, ele está procurando em você as suas brechas, ele está procurando em você uma, uma rachadura no seu vaso para que ele possa entrar e destruir a sua vida. Nós temos que entender que ele não dorme. Nós temos que entender que ele não vem com um soldado. Se ele encontrar espaço, ele vem com todo o seu exército, porque o inimigo ele não brinca. Quando ele vem para destruir, ele vem para matar. O inimigo ele vem para acabar com a sua vida, para acabar com a sua família, para acabar com o seu emocional, com o seu psicológico. Nós não podemos, não é hora de brincar de ser crente. Não podemos brincar com o pecado, não podemos brincar com a palavra, não podemos brincar com o mundo espiritual, porque toda vez que a gente dá espaço, se o inimigo vem, ele não vem brincando, porque ele não dorme, ele passa dia e noite procurando um meio para poder destruir a sua vida. E nós não podemos nos queixar quando somos repreendidos pelo Senhor. Se você for no livro de Lamentações, abra comigo lá Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3.
Porque nós temos a síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? É sempre a gente erra, mas quando somos repreendidos, queremos colocar a culpa em alguém. Porque quando Deus chega para Adão, fala, você comeu do fruto que eu disse para não comer? Ele falou, a culpa foi de Eva, a mulher que o Senhor me deu. Quando ele vai falar com Eva, Eva, tu comeste? Foi a serpente. Então, o ato de não assumir a nossa culpa só piora a nossa posição diante de Deus. Porque nós temos que entender que quando nós pecamos, nós não podemos nos queixar porque essa falha foi nossa. Essa falha é nossa. Lamentações 3, versículo 37 a 40, vai nos mostrar assim. Diz, quem pode ordenar que algo aconteça sem a permissão do Senhor? Acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Ou seja, em algumas versões vai estar escrito, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Outras versões, do que reclama o homem, senão de suas próprias concupiscências? Então você vai achar diversas formas, diversas versões, mas aqui é, do que nós reclamamos quando vem sobre nós, se o pecado foi cometido por nós mesmos? Porque o Senhor, ele traz tanto a calamidade, como ele traz o bem. De acordo à obra de cada um. De acordo ao viver de cada um. Porque Deus é misericordioso para perdoar, uma vez que você se arrepende. Porque uma vez que você não tem a síndrome de Adão e fica culpando as outras pessoas por um erro seu, mas você verdadeiramente se arrepende, você verdadeiramente abandona aquilo, Provérbios 23, 18, 23, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Então, se nós temos isso em mente, se nós sabemos disso, nós nunca vamos colocar a culpa dos nossos erros em ninguém, sabendo que cabe a nós entendermos o nosso pecado, abandonarmos, pedirmos perdão a Deus e seguir em frente para uma próxima página. E que essa queda seja um ensinamento. Que essa batalha, essa luta perdida, seja como um ensinamento para as próximas que virão. Porque muitas batalhas virão na vida do crente. Então, a gente tem que entender como o inimigo tentou Jesus. E o engraçado aqui, porque ele foi levado ao deserto. E quantas vezes a gente não usa a expressão, a figuração de que nós estamos no deserto, né? De que nós estamos sendo conduzidos com aflição, né? Que a vida na terra não é fácil, que no mundo jaz o maligno, né? E que é muito difícil a nossa vida aqui. O interessante é que entre as versões de Mateus e Marcos, está lá em Mateus, começa dizendo, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, para ser provado pelo diabo. E no livro de Marcos, diz, e logo no versículo 12, 1, 12 e 13, diz assim, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. Olha só que interessante. Então nós estamos vivendo num deserto, sendo testados pelo Senhor. E em Marcos diz que ele ainda vivia entre as feras. Quantos homens maus, quantos homens facciosos, quantas pessoas que não procuram o nosso mal, quantas feras não estão à nossa volta nesse mundo que se encontra aí fora. E nós estamos aí para ser provados pelo Senhor. E é nesse lugar, da mesma forma que o Senhor, através do Espírito, levou Jesus para ser tentado ao deserto, ele nos coloca também em lugares para sermos provados, para que nós possamos mostrar a ele que nós realmente amamos a Deus.
Porque uma vez que você aceita Jesus, isso não significa que você vai ter um mundo de flores. Isso não significa que tudo será maravilha na sua vida. Porque Jesus sofreu. E ele diz, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, dizendo, vocês vão passar pela mesma coisa que eu vivi. Quando ele diz lá, os filhos do trovão, vocês tomarão o cálice que eu estou para tomar, eles dizem sim. Ele fala, com certeza vocês tomarão. Que é o quê? O cálice do sofrimento do Senhor para a pregação das boas novas. E agora a gente vai entender por parte as tentações que o inimigo fez para com Jesus. Na teologia existe algo chamado a tricotomia humana, que é do que é composto o homem: corpo, alma e espírito. Isso chama-se a tricotomia humana. E Satanás, aqui nessa passagem, ele tentou Jesus nessas três áreas, sendo exatamente da forma que ele faz conosco até o dia de hoje. Ele tenta nos destruir no corpo, na alma e no espírito, para que a gente não possa atingir o nosso alvo. E aqui a gente voltando então para o livro de Mateus, né? Logo no início, no versículo 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Perceba que Satanás usou a fraqueza da carne. Nós estamos estudando agora a tentação da carne. Satanás usou a fraqueza da carne como a primeira tentativa, pois ele sabia que Jesus estava fisicamente debilitado após o período de jejum. Em outras palavras, o que ele disse foi: é justo o Filho de Deus passar fome? Irmãos, quantas e quantas pessoas não estão sendo enganadas pelo inimigo, e a gente ouve, né, tantas pessoas aí pensando que agora que entrou para a igreja, aceitou Jesus, né, eu não posso ter necessidades, porque Deus é dono do ouro e da prata. Eu não posso passar fome, eu não posso ficar doente, né? Ele levou sobre si as minhas enfermidades, então eu não posso, né, ficar doente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nunca disse isso, né? E Satanás continua enganando tantas e tantas pessoas, e as pessoas começam a se decepcionar com Deus, né? Porque as coisas não são da forma que ela quer, ou nas quais ela pensa que seria, né? Porque agora, então, eu aceitei a Jesus, né? Sou filho de Deus, então agora Deus tem que tomar conta de mim e eu não posso passar fome, eu não posso sentir necessidades, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar pobre, eu não posso andar mais de bicicleta, eu tenho que andar de carro zero. E a gente vê isso, a gente sabe que isso é uma realidade, né? E o inimigo, ele tem enganado tantas pessoas nesta área, na área das vontades da carne, na área nas necessidades das pessoas, né? Então, e a gente vê que existem aí algumas igrejas, né, algumas denominações que realmente pregam desta forma, né? Que se você tem fé e você é dizimista, mas você não está bem financeiramente, tem algum problema com a sua fé. Tem algum problema na sua vida. Tem pecado, tem algum outro problema. Não era assim no tempo antigo? Não era assim no Antigo Testamento? Aonde os judeus ali, eles determinavam, ou eles descreviam quem não tinha pecado ou quem tinha pecado, era os ricos ou quem era pobre. Então, se você é pobre, se você é doente, se você é um aleijado, porque você está em pecado, né? Se você tem necessidade, o que aconteceu com Jó, né? Jó perdeu tudo. Os seus amigos vieram ali para consolar Jó, mas passou 7 dias e falou assim: não, alguma coisa teria errado com você, né? Porque a gente já chorou com você, você perdeu tudo, você confessa o seu pecado, né?
Então, quantas pessoas não vêm rotulando, né, pessoas, o inimigo vem enganando as pessoas no sentido de falar, olha, mas como você pode ir para a igreja e a sua vida não melhorou, ela piorou, você perdeu o seu trabalho, você fica doente, os seus familiares estão doentes, pessoas não entendem, mas eu oro, né, eu vou na igreja, a minha mãe, a minha tia, a minha avó é de oração e está com câncer, né, e pegou Covid, e como que isso pode? Natural, é da vida. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitos dos nossos problemas físicos é culpa nossa mesma de uma má alimentação, é culpa de nós mesmos, de termos a ganância de querer trabalhar 25 horas por dia. Muitas coisas vêm de nós mesmos. E nós culpamos quem? Deus. Porque Deus permitiu isso, né? E as pessoas, então o inimigo usa dessa nossa fraqueza, dessas nossas necessidades físicas, para tentar nos tirar do foco. Mas se você é filho de Deus, como que você pode ter necessidades? Você está com fome? Você está com necessidade financeira? Está com algum problema na sua família? Mas você é filho de Deus. Então, diga que isso se torne em pão, né? E aí o interessante, então, que Jesus vem aqui e responde a Satanás. Então Jesus responde, ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Preste atenção, que na primeira tentativa, o inimigo não usa a Bíblia. Ele usa o quê? A sua posição. Você não é filho de Deus? Então, faça com que isso se torne pão. Mas Jesus responde já desde a primeira, na Escritura. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando Jesus fala sobre isso, quando ele responde essa pequena parte de um texto do Antigo Testamento, ele estava se referindo, abra comigo para a gente ler o texto todo. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 a 3, e você vai entender tudo que eu falei até agora sobre as necessidades físicas e a tentação da carne. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Esperar vocês abrirem. Que diz assim: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Aleluia! Irmãos, o Senhor nos prova, ele prova o nosso caráter. Muitas das vezes as dificuldades vêm para o nosso crescimento. Muitas das vezes nós passamos dificuldades, passamos algumas provas com o Senhor, porque Ele está provando o nosso caráter, para saber se a gente realmente não vai abandoná-lo, se a gente o conhece, se a gente vai obedecer a sua palavra. Porque é fácil dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, eu estou contigo, quando tudo está bem. Seu trabalho está ótimo, se dá bem com todo mundo, sua conta tem dinheiro, tem um bom carro na garagem, mora bem, a despensa está cheia. É fácil. É muito fácil. Mas e quando falta alguma coisa?
E quando fica difícil a situação, você continua confiando no seu Deus? Você continua dando dízimo? Você continua indo na igreja? Você continua orando? Você continua buscando ao Senhor quando as coisas começam a dificultar? Ou você fala, ah, não, eu sou filho de Deus. Se Deus não está me ajudando, é porque tem alguma coisa errada aí. Deus tem que me ajudar. Deus não tem que te ajudar. É você que tem que obedecer a Deus. E tem que estar na presença de Deus. Porque dele procede todas as coisas. Quem precisa é você de Deus, não Deus de você. E nós temos que entender essa passagem. Porque aqui ela é muito clara. Jesus usou essa passagem contra o diabo. E dizendo, voltando, humilhando-os, pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeciam ou não os seus mandamentos. Então, muitas das vezes, necessidade é a prova de Deus, para que você mostre que não há nada que abale você. O pastor, outro dia, estava dando a pregação falando sobre aqueles que edificam a casa na rocha e aqueles que edificam a casa na areia. É exatamente isso. Aquele que edifica a casa na rocha, quando vier a dificuldade, quando vier a chuva, quando vier o vento forte, porque eu já preguei outro dia sobre vaidade, né? E lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ou seja, há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de colher o que foi plantado, tempo de sorrir, tempo de chorar. Né? E esse controle está na mão de Deus. Então, nem todo dia será um bom dia. Vão ter dias maus. Isso é certo. Porque tudo está no controle de Deus. Nunca esteve no nosso controle. Então, nós temos que entender que dias maus virão. E como nós estamos enfrentando os dias maus? Essa é a pergunta do Senhor. Isso define o seu verdadeiro caráter cristão. Por que muitas pessoas abandonam a igreja? Porque não têm um verdadeiro caráter cristão. Porque quando estão bem, ou quando estão precisando de alguma coisa, procuram o Senhor. Recebeu, vai embora. Porque as pessoas conhecem a Bíblia de Deus, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Tem que conhecer o Deus da Bíblia. Tem que saber quem ele é, o que ele faz. Então, quando Satanás tentou Jesus nas suas necessidades físicas, do seu dia a dia, ele estava tentando Jesus na sua necessidade da carne. E aí, então Jesus responde ele com a escritura. Isso é interessante, a gente vai voltar isso aqui depois. E então, só que o inimigo não desiste. E o inimigo, então, vai atacar em outra área. Que é o que ele faz comigo e com você. Ele vai atacar agora no espírito. Nós temos que entender que Jesus ele não perdeu tempo discutindo com Satanás. Ele apenas usou a escritura, a palavra de Deus. E Satanás percebeu que Cristo usou a palavra. Presta atenção. Lembra que eu falei que na primeira tentação ele não usou a palavra? Então Satanás percebeu que Cristo usou a palavra e também tentou usá-la contra o próprio Jesus. Então vem a segunda tentação dizendo, então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo, no livro de Mateus, desculpa. E disse, se você é o filho de Deus, de novo, salte daqui, pois as escrituras dizem, olha só agora ele está usando a escritura contra Jesus. Pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O que Satanás faz nada mais é do que algo comum nas igrejas de hoje em dia, que nós chamamos de espetáculo da fé. Isso é um espetáculo da fé, né? Pessoas que pegam pastores,
ou se denominaram pastores, ou pessoas que dizem entender de Bíblia, teólogos, pegam versículos isolados, sem contexto. Um texto sem contexto é e gera um pretexto, construindo ensinamentos contrários à palavra, com o objetivo de colocar o homem no centro de tudo e Deus como um mero mordomo. Não é isso que a teoria da prosperidade faz? Não é isso que esse neopentecostalismo faz? Colocando a criatura acima do Criador? Colocando a criatura como senhor de quem o criou? Quantas e quantas pessoas usam a Bíblia de forma errada para justificar os seus erros, usando versículos isolados e não pegando um contexto bíblico, não pegando o contexto do que Deus realmente fala dentro de toda a Bíblia sobre aquele assunto. Nós temos milhares e milhares de exemplos. Nós temos aí igrejas evangélicas de homossexuais, porque pegam um versículo de que Deus é amor. Então, se Deus é amor, está valendo. A gente tem tantos e tantos outros versículos aí que pessoas usam para justificar os próprios erros. Aqueles que querem beber, mas Jesus tomou vinho, né? O sacerdócio feminino ordenado, porque nós somos uma nação santa, né? Então todos podem ser líderes, todos podem ser estar na frente da igreja do Senhor. É um assunto delicado, não vou entrar em questão, é muito mais profundo. Mas pessoas e pessoas pegando muitos versículos isolados e fazendo delas ensinamentos que não são bíblicos. E o pior, fazendo com que as pessoas acreditem que agora, por ela ser filho de Deus, por ela ter aceitado ou porque frequenta a igreja, ela agora tem o direito de cobrar a Deus. E Deus tem o dever de responder. O problema é que essas denominações, esses pastores, esses homens, essas mulheres que se intitulam líderes da igreja, que pregam desta forma, estão construindo deuses pagãos e muitos estão adorando. Estão construindo deuses pagãos e muitos estão aceitando por falta de conhecimento da palavra. Por que eu digo deuses pagãos? Porque o que era um deus pagão? Um deus pagão era um deus que o homem inventava, construía uma estátua, né, ou alguma coisa para ser adorado. E o que eles faziam? Então, eles iam, faziam um sacrifício, prestavam ali os seus louvores, da forma que era lá, sacrifícios humanos ou de animais, e o Deus tinha que fazer a vontade deles. Então eu vou fazer isso e Deus tem que fazer a minha vontade. Eu vou fazer o meu sacrifício, vou fazer ali a minha oferta e Deus tem que fazer porque eu fiz a oferta. Eu dei dízimo. Eu fui lá, levei um boi, levei um cordeiro, entreguei minha filha, entreguei meu filho. E hoje muitas pessoas, não, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo. E aí Deus vai fazer, Deus vai restaurar o seu casamento se você for dizimista. Eu já ouvi essa conversa. E a pessoa ficou frustrada com Deus porque não foi restaurado. Mas o pastor disse que se ela desse o dízimo, o marido voltaria para ela. E não voltou. E você constrói dentro dessa pessoa um muro para o verdadeiro evangelho. Porque a pessoa aprende que Deus é aquele que barganha. Você dá e Deus te dá. Ele é obrigado a te repor. E não funciona dessa forma. Então, existem muitas pessoas que tentam a Deus. Existem muitas pessoas que tentam a Deus, pensando que tem o controle, pensando que tem o direito de chegar a Deus e dizer quando, como e onde operar. No seu tempo, quer dizer, no caso, o homem, no meu tempo, da minha forma, como eu quero.
Por quê? Porque eu fiz algo. Eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo. Então tem que ser na data tal, dessa forma. Se Deus não curar fulano de tal, ele não é Deus. Se Deus não me der um trabalho, ele não é Deus. Se Deus não fizer tal coisa, ele não é Deus. Deus não precisa fazer nada para você. Você tem que fazer para Deus. Porque a palavra diz que as boas obras foram feitas para que nós andássemos nela. Ou seja, tudo que você faz ainda é pouco para pagar o que Jesus fez por você. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele estava tentando substituir a confiança por um teste, lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Muitas pessoas dizem de boca serem fiéis a Deus, mas o seu proceder não mostra isso. Muitas pessoas. Basta ter um problema. Basta ter uma dificuldade. A renda caiu, primeira coisa que a pessoa pensa em parar de dar é o quê? É o dízimo, na hora. É a primeira coisa que vem na mentalidade da pessoa. Não vou dar o dízimo porque esse mês não vai sobrar. Isso é uma verdade. Dói, mas é uma verdade. É aquela historinha que eu sempre conto. A mãe deu para o menininho 2 moedinhas. Fala, essa moedinha é para você comprar um picolé e o menino está vindo para a igreja. E essa outra moedinha é para você dar de oferta. E o menininho vai todo feliz para a igreja. No meio do caminho ele tropeça, uma moeda cai e vai para o bueiro. Ele fala, perdi a moeda do dízimo. Né? Mas a do picolé estava na mão dele. Ele não perdeu a do picolé. Né? Mas a do dízimo foi embora. Não é isso? Irmãos, está errado. Está tudo errado. Primeiro que o dízimo não pode entrar na sua conta mensal. O dízimo não pode entrar nos seus cálculos mensais. O que você vai fazer. Não vou entrar em questão de dízimo, mas deixa para lá. Mas nós estamos falando aqui sobre confiança. Você confiar em Deus. O objetivo dele, do inimigo aqui, era forçar Jesus a tentar contra o próprio Deus. Não é difícil encontrar alguém falando, se eu sou o homem de Deus, Deus irá fazer isso agora. Você encontra muito isso por aí. Pega aí vídeos na internet, cheio de porcaria por aí. Pastores que não entendem, pessoas que pregam e não entendem nada de Bíblia, não entendem nada de Deus, determinando o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer. Eu determino agora, vai ser assim. Deus vai fazer, Deus vai acontecer, dando ordem a Deus para fazer as coisas. Não funciona dessa forma. Isso não é bíblico. Isso não acontece. E por isso as pessoas ficam frustradas. Há um tempo atrás teve eleição no Brasil para prefeito, eu acho que era. Não vou citar nome, teve um pastor que chegou fazendo política no altar. Se eu sou homem de Deus, essa eleição já é sua, você vai ganhar, né? Senão Deus não falou pela minha boca, o cara perdeu. E aí? Como é que fica o crédito? E as pessoas continuam lá. Por quê? Porque são cegas, a mente realmente está cauterizada. Entendeu? É difícil. É difícil. Essas pessoas que determinam, que mandam Deus fazer, que manda Deus falar, porque é isso, e Deus... Irmão, muito cuidado com isso, vocês têm que ter muito cuidado, vocês têm que conhecer como Deus trabalha, conhecendo a si próprio, ou seja, conhecendo a Deus que você serve. E se você conhecer como o seu inimigo trabalha, você não perde batalha alguma. Isso não passa de um espetáculo da fé. Nós devemos confiar que nosso Deus conhece as nossas necessidades. Não devemos cair em práticas que tentam obrigar Deus a fazer o que nós queremos. Irmão, isso é sério. Não podemos cair em práticas que obriguem Deus a fazer o que nós queremos. Nós temos que ter muita consciência disso. Ele é o Senhor. Ele é o Criador. Eu sou a criatura. O barro não diz ao oleiro, faça assim ou faça assado. O oleiro é quem determina como o barro será feito. Amém? Em 2 Pedro 3,8, diz assim: não se esqueçam disso, amados.
Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo do Senhor não é o meu tempo. Não sou eu que digo hoje. Não sou eu que digo amanhã. Não sou eu que digo ontem. Porque o meu tempo não é o tempo de Deus. 1000 anos para o Senhor é como um dia. E um dia é como 1000 anos. O tempo dele é diferente. Ele é Senhor do tempo. Ele determina as coisas. Salmos 31, verso 14 e 15. Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Confiança em Deus. Irmãos, estão me ouvindo? Deu uma queda aqui, desculpa aí. Mas voltamos aí. Então, o que acontece? Confiança em Deus. Confiar que o Senhor ele conhece as suas necessidades. Confiar que o Senhor sabe a luta que você passa. E ao seu tempo, e ao tempo de Deus, as coisas vão melhorar. Entendendo que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Como a gente já falou, há tempo para todas as coisas. E o Senhor vai trabalhar a seu favor, uma vez que você continue firme na presença de Deus. Vamos agora para a última tentação. A tentação da alma. Já estamos terminando. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Lá no Evangelho de Lucas, essa mesma passagem, na versão transformadora, diz assim, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. O que ele fez no Jardim do Éden? A mesma coisa, ele mentiu. Né? Primeiro, ele anula o pecado na sua mente, ele mente e te dá vantagens. E aqui ele tentou com Jesus. Então, nessa tentação, onde ele vai tentar agora na alma de Jesus, ele mostra o poder, os reinos, né? E diz, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso, porque isso é meu. É lógico que nós sabemos que nada é dele. Lógico que nós sabemos que tudo é do Senhor. Esta tentativa final foi um pouco diferente. O que Satanás propôs a Jesus foi algo que chamamos de apostasia. Ele queria que Jesus abandonasse a Deus, fazendo a vontade do seu coração pecador, servindo as suas vontades, que é o que ele faz conosco. Porque Jesus não tinha um coração pecador, eu falo de nós. Uma vez que a gente, então, troca a Deus pelas coisas desse mundo, nós estamos deixando de servir a Deus para servir ao diabo. Porque todo aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Toda vez que você quer fazer as coisas deste mundo, você está indo ao lado no sentido contrário ao do Senhor. Lucas 16, 13 nos diz, todo mundo conhece, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
é impossível. Em algumas versões, mamon, ou riquezas. É impossível você servir a Deus e ainda querer se misturar com o mundo. Então foi isso que o inimigo tentou fazer com Jesus. Falou, olha, está vendo tudo isso? Reinados, poderes, dinheiro. Se você se prostrar e me adorar, isso tudo eu te darei. Ele foi aonde? Ele foi no coração de Cristo. Ele foi, como nós dizemos, aqui dentro, ó, na ganância, no querer mais, no querer ser mais, né? Só que não era eu e não era você, era Cristo, né? Então é lógico que a gente sabe o que Cristo fala. Mas antes disso, eu quero falar para você por que nós falamos que eu estou dizendo aqui nesse estudo que essa é uma tentação da alma. Porque é do coração que procede os nossos desejos e as nossas vontades. Se a gente ler em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Né? É aquela mesma coisa. Não, mas o cara morreu, ele era bom. Bom? Tem certeza? Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que o nosso coração deseja. Para saber se nós não estamos saindo da presença de Deus para nos colocarmos na presença do nosso inimigo. Porque ele vai tentar contra as nossas vidas nesta área. Ele vai te mostrar as riquezas desse mundo. Nós vivemos num país que mana leite e mel. E se você quiser, você pode ganhar todo o dinheiro da Suíça. Só que você vai perder saúde. Você vai perder a sua espiritualidade com Deus. Não passa a não ir mais no culto, porque você vai começar a trabalhar de noite, de sábado, de domingo, e nunca mais vai ter tempo para Deus. E ele vai te dar, estou te dando dinheiro, eu vou te dar poder, eu vou te dar conhecimento. E a pessoa vai pegando aquilo e vai abandonando a Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque o coração do homem ele é enganoso. Eu quero ter poder, eu quero ser importante, eu quero ser maior. E nisso você vai abandonando ao Senhor, entendendo que o Senhor tem tudo para te dar. E muito mais, além do que esse mundo tem, está guardado para você nos céus. Então nada nesse mundo chega perto do valor do que o Senhor já tem preparado para mim e para você. E Provérbios 4:23 ainda diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Glória a Deus por esta palavra. Mas quando eu falo coração, não é essa carne que bombeia o sangue, não. Coração aqui são os seus sentimentos, são as suas vontades, né? Que na verdade ela está aqui, é na mente, é onde o diabo trabalha, como ele trabalhou com Eva, né? Lá no Éden, é aqui que ele vai trabalhar para fazer com que você pare de servir a Deus, para que você abandone a Deus e então sirva as suas próprias vontades, para que você então faça a vontade do diabo. Porque uma vez que você não faz a vontade de Deus, as suas próprias vontades da sua inclinação carnal é a vontade do diabo. Aquela outra história que eu sempre falo também, de um rapaz em cima do muro, de um lado um anjo, do outro lado o diabo. E o anjo se matando, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, pula para cá, vem para cá, sai daí, vem para cá. E do outro lado o diabo totalmente calado, não falava nada. E aquele homem em cima do muro ficou, mas o anjo está aqui me chamando, não para de me chamar, está se esgoelando para mim. E o diabo não fala nada. Diabo, por que você não fala nada? Eu não falo nada, porque o muro já é meu. A dúvida ou querendo colocar um pé lá e colocar um pé aqui não existe. Não existe meio crente. Não existe crente carnal. Às vezes a gente usa essa expressão, mas na verdade ela não existe. Ou ele é um cristão espiritual,
ou ele não é. Ou ele serve a Deus, ou ele não serve. E a gente tem que ter muito cuidado com essas investidas do inimigo, nos dando muitos manjares, para na intenção de nos tirar da presença de Deus. Isso é muito sério. O que nós podemos aprender com a tentação de Jesus? Podemos aprender muitas lições. Já vimos que o diabo, se preciso, ele tentará usar a própria Bíblia para nos tentar. Vimos que ele é especialista em distorcer a palavra de Deus e que devemos tomar cuidado para não imitarmos esta prática. Podemos aprender que é preciso ter sempre viva em nossos corações a certeza de que nosso Deus é soberano. Você tem que entender que é Ele quem manda. Ele conhece cada detalhe do que precisamos e mesmo em momento de tentação, nossa adoração tem que estar direcionada somente a Ele. Pois a sua palavra é a arma que garante a nossa vitória em qualquer circunstância. Porque desde o princípio, Jesus usou a palavra contra toda a tentação. Todo mal foi rebatido com a palavra. Como um crente pode resistir ao mal se ele não conhece a Bíblia? Como uma pessoa que se determina cristão pode combater os dias difíceis se ela não está revestida da palavra de Deus? Não dá. Porque Jesus deu o exemplo. É com a palavra. Sem a palavra, você vai sucumbir à tentação. Sem a palavra, você será enganado pelo diabo. Sem a palavra, você vai pecar. E pecando, ele gera a morte espiritual. Então nós temos que conhecer Deus e temos que ter visão, discernimento espiritual para saber os momentos em que o inimigo está tentando nos pegar. Está jogando laço, está tentando criar situações para que a gente peque. Você pode ser tentado, mas a sua ação diante da tentação vai determinar o rumo da vida que você leva. Ou você vai pecar, ou você vai dar glórias a Deus pelo livramento que o Senhor te deu. Mas para você conseguir, Jesus deu o exemplo. É pela palavra. Você não tem força em você mesmo. Você não tem conhecimento em você mesmo. Você não tem condições de sozinho resistir ao mal. Se tivesse, Jesus não precisava ter vindo e ter morrido por mim e por você. Ponto. Se você tivesse condições de sozinho se salvar e resistir ao mal, não precisava do Espírito Santo vir sobre você para te dar força, sabedoria e te convencer do pecado. Porque é Ele que a cada dia diz, isso é certo, isso é errado. Faz ou não faz. É Ele na sua vida que diz isso. Efésios 6,11, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firmes e ir contra as astutas ciladas do diabo, contra tudo que o inimigo tentar contra a sua vida. E aí, então, voltando para o fim, Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegou os anjos e o serviram. E eu quero juntar essa aqui, e chegou os anjos e o serviram, e juntar com Mateus 24:13, que diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, é diário, é uma luta diária. Foram 40 dias no deserto. Nós vamos passar 40 anos, 45, seja o tempo que for. Mas, se perseverarmos no Senhor até o fim, os anjos então chegarão e nos servirão. Fazendo uma ligação entre os dois versículos, no sentido de aquele que perseverar até a vinda do Senhor.
será salvo. Amém? Então, entendendo que o inimigo, ele é astuto, e ele vai tentar contra a sua vida, assim como tentou contra Jesus, no corpo, na alma e no espírito. E a única forma de você se defender, de você estar pronto para a batalha, é estar revestido da palavra de Deus, para que você tenha discernimento e consiga, então, dizer: Satanás, vai-te embora, porque só a Deus adorarás e prestarás culto. Amém? Eu agradeço a oportunidade, dou a paz do Senhor novamente a todos os irmãos e retorno então a palavra ao pastor Adilson.